Olá, meus queridos, todos bem? Graças a Deus. Estão se preparando para o final de semana? Estão se preparando para o culto? Muito bem. Temos escola dominical também, não esqueçam, hein? Bem, nós estamos aqui agora encerrando, né, esta pequena sequência de mensagens sobre o que fazer, né? Covid-19 e a aparente demora de Deus. Nós vimos tantas coisas importantes aqui, né? Que Deus tem um motivo para o que nós achamos demora. O motivo é que Deus tem o determinado dia, tem a determinada hora, tem um determinado momento. Deus tem o determinado ponto da história para responder às suas promessas na nossa vida. E enquanto isso, temos que ter uma atitude. Vou me colocar vigilante. Vou ficar vigiando. Vou ficar olhando. Vou ficar ancorado na minha fé, fazendo parte de tudo aquilo que é a minha fortaleza, a minha torre forte, todos os meus costumes religiosos, tudo aquilo que me faz crescer espiritualmente. Estudo da palavra, oração, comunhão entre os santos, né? São esses três pilares que fortalecem a fé do povo de Deus. Não existe outra maneira a não ser estudo da palavra, oração e comunhão entre os santos. E nisto nós podemos ver que esta é a nossa atitude. Eu vou me fazer firme nesses três pilares, né, que fortalecem a minha fé. E tem mais, né? Nós temos obras para praticar. O profeta Abacuque escreveu assim: escreva, fale, registre que você está esperando. Registre no que você está esperando, o que você está esperando. Fale sobre a sua fé, cante a sua fé. Fale, pregue, faça poesias, divulgue mensagens sobre a sua fé no tempo certo de Deus em proclamar ou cumprir as suas promessas. E agora, para encerrar, nós vamos ver a diferença entre os homens durante o tempo da espera. Existem pessoas em que são testadas por esse tempo da espera e acabam fazendo coisas erradas, e aqueles que são testados no tempo de espera e saem fortalecidos deste aguardar o cumprimento da promessa. O texto diz assim, no versículo de número 4 do capítulo 2 de Abacuque. Diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olhe para o soberbo, veja como o soberbo enfrenta esse momento de espera de Deus. Ele é desonesto, suspeita que Deus não está de olho nele. Deus está cego, Deus está lá preocupado com os crentes, enquanto Deus está olhando para os crentes lá, ou enquanto Deus está no hospital visitando os enfermos, ele não está no meu gabinete, então eu posso desviar dinheirinho daqui, dinheirinho dali, não é? Não é à toa que Deus está mostrando que ele não está preso fazendo visitas no hospital. Ele está levantando o tapete do Brasil e tirando a sujeira que foi varrida debaixo do tapete. Os homens ímpios vivem proclamando a arrogância deles. Disse o texto que eles não são verdadeiros, eles não são retos nem dentro da alma deles. Eles falham com a alma deles mesmos. Eles se enganam. Lembra do Salmo 73, que eu falei lá no primeiro vídeo, né, na introdução, Salmo 73, Asaf, provavelmente viveu na mesma época que Abacuque, ele escreve sobre a prosperidade dos ímpios. E vai lá do versículo 1 até o versículo 16, falando que os ímpios zombam de Deus, eles são fortes, eles são gordos, eles fazem tudo de errado e Deus não dá bola para eles. E ele diz no versículo 3, fiquei até com inveja dos ímpios. Versículo 3. Mas daí Deus acalmou o coração de Asaf, e a partir do versículo 17, ele fala assim: até que entrei no templo e atinei para o fim deles. Malaquias
Malaquias também escreveu algo muito importante, muito interessante a respeito da arrogância dos ímpios que se dizem cristãos. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Uma ironia, que temos falado contra ti? Deus responde, versículo 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos adiantou, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Sim, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Malaquias está dizendo que muitos que se dizem crentes cristãos têm esse sentimento: que adianta eu ter uma vida reta? Não adianta nada, olha lá que aquele cara está fazendo. Durante o tempo do aguardo do cumprimento das promessas de Deus, infelizmente alguns têm esse sentimento. Quer saber uma coisa? Eu vou curtir a vida. E ainda entendem a predestinação e a eleição de uma forma errada. Ah, o pastor falou lá que uma vez salvo, sempre salvo. Então eu posso cair na gandaia, posso fazer o que eu bem entender, né? Eu vou abusar e abusar. Depois eu faço uma oração pedindo perdão do pecado e acabou. Os realmente salvos, os realmente eleitos, os realmente predestinados, nunca têm esse tipo de pensamento. O pensamento dos predestinados, dos eleitos, dos realmente salvos é: vou gastar minha vida para agradecer a Deus pelo bem que Ele me deu. Eu sempre fui e sempre serei incapaz de convencer Deus para me levar no céu. E a predestinação, a eleição, é o ato de Deus, apesar de mim, se fazer presente dentro do meu coração, da minha mente, me fazendo entender o pecado e a morte, me fazendo entender a graça do Senhor Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro eleito e predestinado, nunca vai ter esse tipo de pensamento. Então, cuidado, se você tem esse tipo de pensamento, vou fazer o que eu bem entender, caio na gandaia, fumo, bebo, uso drogas, vou me prostituir, depois tempinho eu vou lá na igreja, faço oração silenciosa e Deus me perdoe, o padre absorve, rezo tantos Ave Maria. Não vai adiantar nada, absolutamente nada. Porém, o texto é muito bonito. O texto fala aqui em Abacuque que enquanto alguns aguardando a resposta de Deus são soberbos, são arrogantes, são pecadores, outros diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Quem é justo? Aquele a quem Deus salvou. Nós somos justificados não pelas nossas obras, mas pela graça do Senhor Jesus. Ele nos tornou justos e alimenta a nossa fé. Voltarei lá para Malaquias, ainda no capítulo 3 de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Eu vou continuar lendo agora a partir do versículo 16 do capítulo 3. Então, ou seja, do versículo 13 até o 15 é o arrogante, né? Inútil é servir a Deus. Que me adiantou? Que adiantou? Não adiantou nada. Os ímpios fazem e prosperam e eu aqui. Aí tem uma outra parte. Então, os que temiam, os que têm reverência ao Senhor, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, se confortavam. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, do Senhor, para os que o temem, têm reverência por Deus, amor por Deus, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim
particular tesouro naquele dia que prepararei, o dia da entrega da promessa, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Enquanto nós aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, nós vivemos pela fé. Nós somos justificados pela fé. E nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Então, queridos, quando vierem pensamentos, os ímpios fazem, os ímpios desfrutam, olha, o fulano de tal foi curtir o feriado na praia e não pegou Covid, e eu que fiquei aqui usando máscara, lavando minha mão, tomando banho toda vez que eu saio na rua e volto para casa, eu que fiz isso, peguei Covid. Asaf escreveu, até que atinei para o fim deles quando entrei no templo. Qual vai ser o fim da vida do rebelde? A maldição eterna. Qual será o fim do filho obediente? O reino eterno dos céus. Enquanto aguardamos Deus acabar com esta pandemia, enquanto aguardamos Deus cumprir a sua promessa na minha vida, na minha família, na minha cidade, eu tenho que continuar louvando o nome dEle, tendo comunhão com Ele através da leitura da palavra e da oração, e estando com os meus irmãos, os verdadeiros irmãos da fé, aqueles que trocam experiências bíblicas, aqueles que trocam mensagens, seja em vídeo, seja no WhatsApp, seja pessoalmente, mensagens de ânimo. Aqueles que se esmeram por preparar aulas de escola dominical para alimentar o povo. E aqueles que são alimentados devem também reconhecer, não coçar o ego, mas devem agradecer, reconhecendo que Deus usou aquele irmão, aquela irmã, para me trazer paz. Enquanto aguardamos o cumprimento das promessas do nosso Deus, devemos aguardar trabalhando para Ele, escrevendo em tábuas com letras grandes, para que todos aqueles que correm possam enxergar, ou seja, ter uma vida clara, de claros ensinamentos. Vamos orar. Agradecemos, ó Pai bendito, por esta semana em que passamos lendo esse texto de Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Agradecemos porque aprendemos com o profeta cantor o que devemos fazer enquanto esperamos o Senhor responder às nossas orações. Agradecemos, ó Deus, porque quando os teus filhos forem ler novamente Abacuque capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, o teu Espírito Santo há de lembrá-los de tudo o que devem fazer. Agradecemos pela tecnologia que nos faz estar presentes, embora distanciados. Agradecemos pelo teu amor por nós, em nome de Cristo. Amém. Para a glória do Senhor, escreva em tábuas, escreva claramente a razão da esperança que há dentro de você.